Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: entra no seu quarto, feche a porta e ore de todo o coração para ver se não melhora. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Abençoa, Senhor, esse nosso dia. Livra-nos de todo mal. Nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus, por todos os seus pregadores, por todos os seus louvores e por todos aqueles que protegeram a sua mensagem, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, dai-nos sabedoria. Se a gente notar, a gente acaba sempre associando a igreja, ou se eu perguntasse qual lugar que você acha que Deus pediu para você orar, você vai falar, é na igreja. Mas curiosamente, lá em Mateus 6,6, Jesus ele diz que nós devemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta. Se a gente perceber o que Jesus está dizendo, é que ele não quer que as pessoas notem que você está orando. Ele não quer que as pessoas percebam a sua religiosidade. Porque naquela época os fariseus eles tinham o costume de orar nas esquinas, para que todo mundo pudesse ver que eles estavam orando. E Deus diz que ninguém precisa ver para que ele pudesse te recompensar. E nesses momentos que a gente passou agora com a pandemia, foi muito curioso porque foram criadas medidas que nós não poderíamos mais sair de casa, que nós não poderíamos nos reunir enquanto igreja, porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos causando mal às pessoas, como isso fosse salvar as vidas. E se a gente notar lá na palavra de Deus, em Daniel, também foi imposto uma restrição a ele, que como ele se destacava muito entre os outros membros do governo, eles tinham inveja de Daniel. Então, como eles percebiam que Daniel era muito temente a Deus, eles acabaram criando uma lei, convencendo o rei, onde quem não adorasse simplesmente o rei teria que ser punido, teria que ser jogado na cova dos leões. Só que Daniel, ele olhou a medida que foi imposta, só que ele não abriu mão de adorar a Deus, muito pelo contrário. Como diz lá na palavra em Daniel 6,10, ele acabou entrando dentro do quarto dele, e ele fazia isso 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém. E ele não deixou de adorar o Senhor, apesar que um ambiente externo quis fazer o que com ele? Quis impor. Quis testar se a adoração dele era genuína ou não. E é engraçado quando você começa a pesquisar na Bíblia sobre a palavra quarto, tem muito poucas referências de quarto como a gente conhece de lugar. O quarto é sempre o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É sempre nessa, como se ele fosse uma ordem. E é engraçado que após Daniel orar dentro do quarto dele, e a gente sabe o desfecho que ele foi jogado na cova dos leões, a gente percebe que a adoração dele não foi em vão. Por quê? Porque no momento da punição, Deus estava lá junto com ele. E Deus era quem? Era o quarto homem. Chega a ser curioso a palavra que refere aos 2 pontos em o quarto Jesus estar junto. E nós também, quando formos orar, nós devemos entrar dentro do nosso quarto em segredo. Ninguém precisa saber que você está orando. Essa é a real mensagem de tudo aquilo que a gente quer conhecer e quer saber. Enquanto você fica aí contando para os outros seus problemas, tudo aquilo que te acontece ou tudo aquilo que te aconteceu, coisas essas que muitas vezes aconteceram faz muito tempo, a tua vida ela vai continuar sempre a mesma. Será que não chegou a hora de você entrar realmente dentro desse quarto, em segredo, e se derramar ao Senhor e contar essa história pela última vez, pedindo para que Deus te liberte disso? Já passou, já foi, já aconteceu. Não tem jeito da gente seguir em frente enquanto continuar olhando para trás. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Por mais que você ache que não foi justo, por mais que você ache que se merece uma punição, porque não sei o que. Cara, aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer. Se você olhar no caso de Jesus, mais injustiça que fizeram com ele, é impossível. É impossível. Porque ele não tinha mal, ele não tinha pecado. E é curioso que hoje eu estava lendo João 3, e ele vai falar sobre o pecado. Você sabe o que é o pecado, segundo João? João diz que toda vez que a gente faz o mal é pecado.
Toda vez que você pensa em fazer o mal para alguém, toda vez que você pensa em punir alguém, toda vez que você pensa que as coisas deveriam ser do seu jeito e não das coisas do jeito que Deus quer, no fim vai ficar à vontade de Deus. E até o próprio Jesus percebeu isso na cruz, que seja feita a vontade de Deus, né? Não a minha, mas a de Deus. Mas tira esse cálice de perto de mim, eu não suporto mais. Entre o castigo ou entre o que Jesus tinha que passar, para ele era pior ainda ficar sem poder ouvir a voz de Deus. E essa é a questão. É como se você olhasse uma criança perdida dentro de um parque e ela chorando, olhando milhares de rostos desconhecidos, mas a partir do momento que ela encontra alguém que o rosto é conhecido, um sorriso brota, as lágrimas cessam. Por quê? Porque ela sabe que ali vai ter para onde ser conduzida, que aquele ali vai conseguir ajudar ela. E é assim quando nós encontramos Deus. Nós podemos confiar, nós sabemos que Ele vai nos ajudar, nós sabemos que Ele vai nos tirar. Só que a nossa oração, ela tem que parar de ser essa oração que todo mundo escuta. Eu tenho uma dificuldade muito grande toda vez que a gente começa a orar. Se você ouvir corriqueiramente, praticamente eu falo exatamente as mesmas coisas. Porque para mim, eu não vou pedir nada para Deus, não vou pedir nada. Eu tenho que pedir perdão e misericórdia por qualquer mal que eu possa ter feito. Sempre, sempre eu tenho que agradecer por tudo aquilo que eu tenho, pela disposição, pelo trabalho, pelo alimento, por eu poder pôr uma roupa, por eu ter uma cama para mim dormir, por eu ter um par de sapato para me vestir, por eu ter uma roupa, uma cueca para poder colocar, uma camiseta. E tá tudo bem, tá tudo muito bom, tudo muito ótimo, entendeu? E a questão toda não é que se eu poderia ter melhor ou pior, se eu mereço ou não mereço, se é ou se não é, isso tanto faz. Tanto faz. O agora é feito do presente. Se eu vivo sonhando um tempo que ele não existe, eu acabo não valorizando todas as coisas que eu já tenho. Como Deus pode te conceder mais? Se você não sabe o valor nem das coisas que você tem. Se você sempre quer mais, você nunca vai estar satisfeito. E essa história é engraçado que onde você se vê daqui 5 anos, essas conversas de coach, de motivacionais, né, os bem-sucedidos, onde você se... Cara, eu não me vejo em lugar nenhum. Daqui 5 anos, se eu estiver perto de Deus, eu estou no melhor lugar do mundo, estou muito bem, estou muito legal, isso para mim é ótimo. Se eu souber dar valor daqui 5 anos nas coisas que eu já tenho e já tive, tá muito bem, estou ótimo e estou legal. Se daqui 5 anos eu tiver controle sobre os meus sentimentos, se eu tiver lido mais vezes a palavra de Deus, se eu tiver louvado mais a Deus, se eu tiver tendo mais entendimento, para mim tá ótimo e tá legal. Porque as coisas que eles lutam para conquistar não levam nada a lugar nenhum. Não levam nada a lugar nenhum. Como diz lá na palavra de Deus, em Mateus também, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se no final ele tiver que perder a sua alma? Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa irá achá-la. Aquilo que você acha que é perder a sua vida, é encontrar a sua vida. Você perdeu a sua vida o tempo todo. O tempo todo que você escolheu as coisas do seu jeito, o tempo todo que você quis forçar outras pessoas a fazerem as coisas do seu jeito, você perdeu a tua vida. Com raiva, com amargura, com ódio, com frustração, com tristeza. Se Deus está com você, pouco importa. Pouco importa. Não faz a menor diferença se as coisas acontecem no seu tempo ou fora do seu tempo. Tanto faz. Eu só quero estar junto. Se a gente olha lá nos Salmos que feliz aquele que encontra abrigo nas asas do Altíssimo, tá perto, tá na sombra, tá do lado. Isso é o que importa. Às vezes a gente está tão preocupado com o lugar que está, mas esquece em como a gente está, o preço que foi pago para se estar naquele lugar, a humilhação, o que aquele lugar representa e para onde aquele lugar vai te levar, e o quanto você lutou e o quanto você brigou. Simplesmente por achar que seria legal uma foto naquele lugar, ou o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão achar. Cara, eu tenho uma notícia pra você, péssima, péssima, e eu vou usar uma palavra péssima também. Os outros estão cagando pra sua vida, estão cagando. Essa ideia que todo mundo tem inveja de você. As pessoas te invejam pelo quê? Pelo amor de Deus, vai, o bem-sucedido. Pelo quê? O que você tem hoje que daqui 20, 30, 40 anos não vai passar com o tempo? Vai, me conta. Como que você vai permanecer nisso? Deus ele fala lá na palavra
que nós devemos ter um coração bom, um coração bonito, porque isso o tempo ele não destrói. Não tem problema em você ter uma vaidade, não tem problema em você ter nada, mas a sua vida se pautar simplesmente nisso, como se apenas a tua aparência importasse. O dia que vier a velhice, você vai levar uma paulada da vida. Cara, a vida ela acontece um pouco a cada tempo, para que a gente tenha tempo de se preparar. Se você não se prepara, se você foge das coisas que você conhece, se você sabe todas essas coisas e mesmo assim ignora, tá faltando um pouquinho de sabedoria em você. Eu não sei o que você espera da sua vida, mas eu sei que dentro do teu quarto esse que quantas vezes você não deitou e ficou olhando o teto, quarto esse que quantas vezes você não deitou e não conseguiu dormir, quarto esse que muitas vezes você já ouviu gritos que estavam lá fora, quarto esse que sempre foi o teu refúgio e o seu abrigo quando o mundo lá fora te maltratou. Quantas vezes você já não chorou na tua cama, deitado no teu travesseiro? Só faltava uma única coisa: Deus dentro do teu coração, porque ao invés de você chorar sozinho, Deus poderia estar te consolando, mas você sempre procurou alguém para desabafar. Pessoas essas que muitas vezes te traíram, usaram os teus segredos contra você, para te ferir mais ainda. Aquilo que Deus iria tomar como, fica em paz, nós vamos encontrar uma solução, essa pessoa ela guardou para o momento certo te atacar. A gente percebe que os amigos que não se informam de Jesus, em torno de Jesus, em torno dessa cruz, dificilmente eles vão ser seus amigos. E isso também não garante nada, porque se garantisse não existiria Judas. O Judas ele sempre vai existir. Só que se existir Deus, vai ter consolação, vai ter perdão, você vai ter um monte de coisa. Chegou a hora de você perdoar a tua história, perdoar as pessoas, realmente olhar o teu quarto como um lugar de oração. Todos os dias você entra nessa casa de oração, sendo o templo do Espírito Santo, e nem percebe isso. Daniel podia ser jogado na cova dos leões, mas ele preferia ser jogado na cova dos leões que deixar de orar para Deus. E ele não fazia uma vez, não, ele fazia 3 vezes por dia. Será que Daniel era um desgraçado ou Daniel era um abençoado? Olha a tua vida hoje. A quantidade do que você ora, ou se você ora só quando tem problema, depois que melhora, esquece a oração, esquece o louvor, esquece a igreja, esquece tudo. Nosso louvor, ele é todo dia, é toda hora, é todo momento, é toda oportunidade. Você tem que testemunhar a Deus a todo momento. A todo momento. Se você quer realmente ser feliz, realmente ser curado, realmente viver uma vida, que você possa viver a sua vida, não simplesmente ficar à mercê de momentos, esse é o caminho, não tem outro. Eu desejo que cada um de vocês possa refletir sobre essas palavras, que vocês possam realmente purificar o seu quarto, purificar a sua alma e a sua vida. Olha dentro do teu quarto, muitas vezes tem tanta coisa que você nem usa mais, que se você desse para outras pessoas, seria tudo o que elas teriam. Coisas essas que para você não fazem mais falta. Doa um pouco dessas coisas também, leve um pouco adiante, sabe? Vive só com o que é necessário. Se você tiver o necessário, pode ter certeza que Deus ele sempre vai pôr mais para você. Enquanto você acumular como se tudo que você tivesse que viver já tivesse vivido, muitas vezes vai continuar nessa dificuldade. É quando a gente desapega que a gente encontra a liberdade. Amém? Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.